Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que Jesus, ele não curtia os religiosos. Às vezes a gente olha e vê uma pessoa super religiosa, a gente acha que aquela pessoa, ela tá, às vezes até usando o nome de Deus com isso, e a gente acha que as pessoas então tá perto de Deus, mas Jesus veio trazer o que é realmente a religião, que agrada a Deus. A gente vê na pessoa de Jesus a verdadeira religião, aquilo que é da nossa conduta, que agrada de verdade ao Pai, né? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, vem comigo que a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso hoje. E aí, gente, tudo bem com você? Tô num espacinho um pouco diferente hoje, que normalmente eu tô na minha sala, né? Ela tá sendo ocupada, então eu vim pro meu espacinho aqui que eu uso muitas vezes para estudar. E sejam bem-vindos então a mais um vídeo desse canal. A gente começou uma nova série, hoje temos o segundo episódio. No primeiro a gente tratou sobre a importância do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, que é aquele arrependimento do nosso coração, né? Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. A gente vai começar falando da questão da religiosidade. A religiosidade, ela é um termo muito amplo, mas aqui nós vamos nos referir então a tradições práticas que focam na aparência espiritual. E a questão é que não existe problema da gente ter tradições, né, e a gente praticar, mas a questão é quando a gente foca demais, o nosso foco está na performance. E a gente pode acabar se esquecendo dessa transformação e de como está o nosso coração nisso tudo. Então a religiosidade, ela é basicamente essa capa, né, de essa aparência, esse foco nessa aparência espiritual que a gente por vezes pode estar tendo. E o que é o legalismo então? O legalismo é essa crença de que a aceitação de Deus em relação a mim, né, eu sou aceito por Deus. Essa aceitação, ela depende do meu cumprimento de regras, né? A gente basicamente consegue resumir que é alguém que vive pela lei. Então eu cumpro as regras e por isso eu sou aceito. Ou a gente pode até entender às vezes que a gente é amado por Deus se eu faço tais e tais coisas. Então, se a gente pode resumir para diferenciar essas duas coisas, é que a religiosidade, ela foca nessa fé externa, né, nessa aparência, nessa performance, enquanto que o legalismo, ele é a utilização dessa fé, dessas regras, para ter a aceitação de Deus, né? Então, eu sou aceito por Deus, eu cumpro as regras. Tá, mas por que, Luana, isso é um problema? Porque Jesus, ele vem, ele mostra que o nosso coração, ele precisa estar voltado para Deus, mesmo se eu tô fazendo algo que é moral, é ético, né, tem aquela aparência, o Senhor, né, Deus, ele olha para o nosso coração, ele se importa com o nosso coração, com as nossas intenções. E onde a gente vê isso, então, é na passagem do jovem rico. Lá em Marcos, quero ler com você, no capítulo 10, versículo 17, fala, então, de um jovem, né, que estava cumprindo todas as coisas e Jesus, então, fala de algo do coração dele. E diz assim: quando Jesus saiu, correu para ele um homem, se ajoelhou diante dele, ou seja, né, esse se ajoelhar já era uma reverência que ele tinha a Jesus, e ele reconhece, né, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitos bens. E aí Jesus segue
né, falando que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas aqui a gente vê que era uma pessoa que cumpria com os mandamentos. Ele fala, né, e Jesus amou ele falando que ele faltava ele doar, né, dar aos pobres aquilo que tinha o coração dele. É por isso que ele sai triste, né? Porque ele tinha aqueles bens e quando Jesus diz que ele é para abrir mão daquilo, que ele é para dar ao Senhor aquilo que tem o coração dele, para que o coração dele fosse por completo do Senhor, né? Porque Jesus tem esse desejo de reinar no nosso coração, de que ele seja a primeira coisa. Então, se tem algo ocupando o lugar do Senhor no nosso coração, uma hora ou outra o Senhor vai nos orientar, né? E Ele pede isso de nós para que a gente não baseie a nossa vida naquilo que nós conseguimos controlar ou, né? A gente precisa confiar no Senhor de todo o nosso coração. Mas aqui então a gente vê que Jesus ele se importa com o nosso coração, com aquilo que tem o nosso coração, com aquilo que a gente ama, aquilo que a gente se esforça, né? Com aquilo que tem as nossas forças, o nosso amor, o nosso zelo, porque ele não quer simplesmente que a gente siga as regras. E claro, a gente precisa ter um cuidado, existe uma linha tênue, né? Que a gente também não vai agora dizer que as regras elas não servem para nada, que agora não existe mais tradição, né? Que não existem mais as liturgias, que a gente deve desconsiderar as doutrinas. Não, a gente considera essas coisas, mas é para a gente se aproximar de Deus e ter um coração alinhado ao coração de Deus. Ou seja, eu não vou agora dizer que é religioso demais eu ler a Bíblia. Não, porque é lendo a Bíblia que eu vou saber como eu vivo uma vida que agrade a Deus. Né? A oração, é pela oração que eu vou conquistar muitas coisas. Né? Eu vou me aproximar de Deus pela oração. Tem coisas que só vão acontecer se eu orar. Então, não é que a gente vai deixar todo tipo de disciplina, que a gente chama, né, das disciplinas espirituais, não é que eu vou deixar essas coisas de lado, mas elas não vão ser o fim. Eu não vou orar e dizer, agora eu sou aceita por Deus, agora eu sou amada por Deus porque eu li o capítulo da Bíblia que eu era para ler hoje. E a gente precisa diferenciar essas duas coisas. Então, o primeiro ponto, Jesus ele se importa com o nosso coração, nós não é para simplesmente estar seguindo regras. Segundo ponto, não é que a gente vai deixar, então, essas regras de lado e viver a vida só o que é para viver, dizer que Jesus tem meu coração e eu não me disciplino mais naquilo que eu vejo que eu preciso exercitar para manter a minha fé em constante crescimento e evolução, né? A palavra fala da gente desenvolver a nossa salvação. Nós vamos desenvolver a nossa salvação à medida que a gente consegue orar, ler a palavra, jejuar, ter comunhão na igreja, servir a Deus. Então, esse é o segundo ponto. Não vamos desconsiderar totalmente qualquer coisa que muitas vezes exige de nós, né? Às vezes eu não vou ter vontade ou não vou conseguir separar um tempo específico, mas ainda assim eu vou parar o meu dia, né? Eu vou parar para buscar ao Senhor, vou parar, nem que seja o tempo de oração que eu tenho separado, aquele dia eu não vou conseguir fazer, mas ainda assim eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? Eu não vou zerar, não vou deixar de fazer só porque eu engesso aquele meu tempo, eu engesso, né, o meu devocional, o meu tempo de devocional, de leitura e de oração. Né? O Senhor, Ele pode e provavelmente fala conosco ao longo do dia e por diferentes situações. Então, dito isso, a gente entende então que ninguém entra no reino de Deus sustentado pela própria justiça, ou até mesmo pelo cumprimento de regras, né? A gente não acessa o reino de Deus por isso, a gente recebe a salvação e a gente acessa o reino de Deus pela fé, nós somos salvos pela fé, né? A palavra de Deus diz para que ninguém venha se gloriar. E eu acho interessante que se a gente parar para pensar o quanto que esse nosso apego que a gente pode ter nas relações, nessa relação com a religiosidade ou com o legalismo, é que ela encobre, né, essas regras muitas vezes encobrem
um orgulho da nossa falta de sujeição ao Senhor. Da gente querer dizer para Deus, né, que nem esse jovem rico, eu tenho feito todas as coisas. Eu tenho feito, olha Deus, o que eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E aí tem até um vídeo que eu trago também, que eu já trouxe aqui no canal, sobre aquela passagem do homem que bate no peito e reconhece, e aquele outro homem que chega diante de Deus dizendo, obrigado Deus, porque eu faço isso, faço aquilo. O Senhor se agrada de quando nós deixamos esse nosso orgulho, sabe, de dizer que eu faço isso, não faço aquilo, não sou como aquele outro ali, obrigada a Deus, porque não, né? O Senhor, Ele quer essa humildade de nós. E eu acho que esse é um dos pontos importantes, né? A gente precisa ser humilde diante do Senhor, e mesmo que a gente já tenha evoluído em alguma coisa, ainda tem algo pra gente melhorar, né? Até a gente se sujeitar no Senhor, no sentido de que o nosso coração, ele é enganoso, né? A gente vai ver aqui, talvez você possa olhar pra tua vida e dizer, não, mas eu falo de Jesus, então não tem nada a ver com os religiosos. Só que pode ter muito a ver. Porque a partir do ponto em que eu começo a olhar para uma vida com Deus como se fosse só aquele automático de frequentar os cultos, de ir lá esquentar o banco na igreja, eu começo a viver essa fé nesse automático, isso vai fugir dos planos que Deus tem para mim. Porque eu vou entrar nesse legalismo de achar que porque eu tô fazendo aquilo, eu tô agradando a Deus, tô sendo aceita por Deus, então tá tudo bem. E não tá. Por isso que a gente precisa das disciplinas ainda, né? Por isso que a gente precisa da palavra, a gente precisa da relação com o Espírito Santo, a gente precisa abandonar o pecado, nos arrependermos, para que a gente não venha enganar nós mesmos. Então, gente, eu queria finalizar falando sobre a nossa aceitação de Deus, né? O amor de Deus, ele não depende daquilo que a gente consegue ou não fazer. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque o jeito que eu me vejo, eu coloco também isso sobre outras pessoas. Por exemplo, se eu acho que eu sou amada por Deus porque eu vou na igreja, qualquer pessoa que não for na igreja, para mim, vai ser uma pessoa que não é amada por Deus. E isso é perigoso. Por quê? Porque daí eu começo a limitar aquilo que Deus tem para fazer. Então, nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para isso. Porque o Senhor ama todo mundo. O Senhor criou todas as pessoas. Claro, não estou falando que as pessoas não vão ter consequências dos seus atos, não estou falando que as atitudes são aceitas por Deus, né? Não estou falando de pecados, que o Senhor aceita o pecado. Não, mas Ele aceita, Ele ama o pecador. E às vezes a gente repete isso, mas os nossos olhos, eles ainda, muitas vezes, fecham o reino de Deus para as pessoas que Deus não quer que sejam fechadas as portas. E é isso que Jesus vai combater nos religiosos. E eu vou, nos próximos vídeos, estar estendendo isso, estar explicando, a gente vai aprofundar a parte que Jesus traz, da hipocrisia dos religiosos. É um assunto um pouco mais pesado, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração e eu preciso estar trazendo aqui. Então, eu sou amada pelo Senhor e o Senhor me aceita se eu acesso, se eu olho para mim e eu vejo que eu preciso de Deus, o Senhor está disponível para mim. Se outra pessoa olha para si e vê que não consegue mais viver de um jeito que está vivendo, se quer mudar de vida, percebe que errou em algumas coisas e percebe que precisa de Deus, que quer viver em fé, que quer a salvação, que percebe que essa vida vai passar e eu quero ser salvo, eu quero ir para um lugar onde não vai haver dor ou sofrimento. Essa pessoa é aceita pelo Senhor se ela crê. Então, eu não coloco mais esse peso sobre as outras pessoas. E era isso que os religiosos faziam, Jesus vai falar que eles fechavam o reino de Deus para as outras pessoas. E eles acabavam
colocando esses pesos, que a gente vai ver claramente que Jesus fala isso para eles. Então, que os nossos olhos estejam olhando para o Senhor, né, para o autor e consumador da nossa fé, e que a gente possa estar pensando se a gente tem, às vezes, lidado de uma maneira religiosa ou de uma maneira legalista, ou até, né, eu não vou agora ser legalista porque eu não sou legalista, né, agora eu não tô mais sendo religiosa com isso, então eu não sou mais religiosa, mas aí eu tô com aquele pensamento. Então a gente pode, né, o nosso coração pode ser enganoso, pode nos enganar, então eu vou sujeitar a Deus, né, por isso que o amor ao Senhor, ele tem que ser a primeira coisa, porque daí eu não vou mais estar baseando no meu coração as coisas, porque eu posso ser enganada por mim mesma. A gente fala um pouco sobre esse sabotar, né? Então, a psicologia estuda isso também e compreende um pouco mais. Mas é por isso que eu preciso confiar de todo o nosso coração, né? Eu preciso confiar de todo o meu coração no Senhor. E perguntar, eu já falei isso em alguns vídeos atrás, mas perguntar para o Senhor como que o Senhor vê, como que o Senhor lida, né, lidaria com tal situação, e aí a gente vai aprendendo com o Senhor como viver uma vida que agrade cada vez mais Ele, né, e nós fazemos porque nós somos amados, né, nós fazemos porque nós somos aceitos, e não o contrário, né, eu não sou amado pelo Senhor porque eu faço tal e tal coisa, porque eu cumpro tal e tal regra. Que a gente possa refletir nesse exato momento, né, que nós não precisamos fazer as coisas para sermos amados, mas nós fazemos porque já somos amados, já somos aceitos, já somos filhos, e por isso a gente vai agir de acordo, né, com as características do nosso Pai, né, com as virtudes dele, e que a gente possa estar estendendo o reino dos céus, né? Estendendo essa linha de raciocínio correta para alcançar outras pessoas, né? Para permitir que o reino de Deus chegue a quem o Senhor quer alcançar, a quem o Senhor quer trazer para pertinho dele. Amém, gente? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilha com teus amigos, teus familiares, se edificou a tua vida, se te ajudou a entender um pouquinho melhor essas coisas. E um beijo e até o próximo vídeo.